Que a paz de Deus e Jesus continue a nos envolver. E é uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez com as irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminheiros de Jesus de Juiz de Fora, Minas Gerais. Trazemos um abraço do Centro Espírita Joana Lima, de Florianópolis, Santa Catarina, instituição que nós frequentamos. E o convite, então, foi para que comentássemos algo sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós escolhemos o texto que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, intitulado A Virtude. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot. Foi psicografado em Paris em 1863. Até o cardeal se mostrava um espírito bastante elevado, porque ele havia desencarnado há apenas 10 dias e já estava se comunicando lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pois bem, resumidamente, então, esse texto ele fala inicialmente de um conceito de virtude, assinalando que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E o Espírito enumera aqui umas dessas qualidades, né? Algumas: ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. E ele reconhece que nós, por estarmos em um mundo de provas e expiações ainda, não temos apenas virtudes. Essas virtudes que nos acompanham, poucas talvez, são acompanhadas de defeitos, né? Então trazemos virtudes e defeitos, porque isso é próprio de espíritos em evolução que ainda estão bem distanciados da perfeição espiritual. Então ele fala aqui de pequenas falhas morais, né, que se apresentam no ser humano. E ele ressalta que é muito importante o aspecto da humildade. Ele diz: aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso. Então não é correto eu achar que eu possuo uma determinada virtude e sair por aí trombeteando que eu sou muito bondoso porque eu ajudei fulano ou beltrano. Ele diz então que a virtude não gosta de exibir-se, né? Então aquela verdadeira virtude não é assim de ficar se expondo. E ao exemplificar, falando de alguns grandes virtuosos, né? Ele fala aqui de São Vicente de Paulo, do cura de Ars, que eram pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Então, o mais importante não é aquele que busca essa virtude verdadeira ter um reconhecimento aqui no mundo material, mas sim ele terá na espiritualidade. Então, é o que realmente vai contar. E esses que agiam, então, sem fazer propaganda da sua virtude, eles praticavam o bem com um absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Então, na nossa história, nós também podemos identificar quantas pessoas que, pelo seu proceder, sendo bondosos, sendo humildes, sendo caridosos, essas pessoas esqueciam da sua vida, tamanha era a sua dedicação ao semelhante, né? Claro, todos vão lembrar aí de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, tantos que passaram pela Terra e deixando esses exemplos, né? E é claro, o Mestre Jesus, o maior deles. Então a virtude precisa ser compreendida e praticada. Então,
antes de irmos à exemplificação, é necessário compreendê-la, é necessário estudar para que saibamos o que vamos fazer e qual a melhor maneira do procedimento. Então, isso com certeza não é fazendo ostentação da virtude. E o Espírito aqui diz que quantas são as pessoas que querem parecer o que não são, né? Então, essas estão no caminho inverso, essas querem possuir alguma coisa, mas na realidade não tem, né? Só ficam passando essa impressão às outras pessoas, né? Há uma satisfação íntima naquele que realmente faz o bem, aquele que tem essa virtude por excelência dentro de si. Este vai se sentir realizado no momento em que ele ajuda o próximo, no momento em que ele está ali trabalhando pela causa que não é sua, mas sim algo mais nobre, algo gigantesco, e que ele não objetive, então, a sua aparição diante das outras pessoas, né? Então, este realmente tem essa satisfação, quem é virtuoso e quem caminha nessa direção da humildade. No último parágrafo aqui o Espírito vem lembrar que o homem se encontra muito longe da perfeição, né? Então é claro que se nós pensarmos naquela escalada evolutiva dos mundos, né, que existem os mundos primitivos, depois o de provas e expiações, o de regeneração, aqueles mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. Então nós estamos ali num segundo degrau, né? Estamos ainda nos debatendo com os erros do nosso passado, estamos tentando resgatar, nos acertar com aqueles que ofendemos, que prejudicamos. Então essas provas e expiações são a característica, o mal ainda predomina no nosso planeta, e então isso prova que ainda falta muita coisa para chegarmos a espíritos perfeitos. E ele diz também que mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho, né? Então é fundamental sermos modestos, né? Porque aí sim essa virtude é valorizada. E foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Ele encerra a mensagem com esse alerta aqui, que a humildade será então o ponto crucial aí para uma mudança, né? Para que nós realmente possamos reconhecer o caminho do bem como o caminho correto que nos leva à perfeição, nos levará à perfeição espiritual. Relacionado aqui com o tema, nós encontramos na obra O Consolador, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde ele lembra que a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então isso está lá na questão 253, o Emmanuel comentando sobre a virtude. Então ele fixou aqui que é uma aquisição de cada um de nós, né? Então nós não recebemos as virtudes como uma dádiva divina. Nós temos que, na nossa caminhada evolutiva, irmos tanto nos livrando daqueles momentos em que erramos, que adquirimos então algumas imperfeições, então temos que abandonar esses defeitos, esses vícios, e passarmos
a conquistar as virtudes. Então é um processo de aquisição individual. O Emmanuel também fala na obra Pão Nosso, também psicografia do Chico, no item 47, intitulado O Problema de Agradar. Então aqui ele comenta uma passagem de Paulo, na epístola, lá onde ele escreveu aos Gálatas, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Então, o que o cardeal Morlot ali no texto, no Evangelho, sobre a virtude falou, né, que aqueles espíritos que eram virtuosos realmente, eles muitas vezes estavam desconhecidos da humanidade, mas eram conhecidos de Deus. Então aqui, nesse texto, o Emmanuel vem falar que nós não devemos esperar ali um reconhecimento das pessoas à nossa volta, né? O que realmente interessa é uma aprovação isolada da nossa própria consciência, né? E não das demais pessoas, né? Geralmente essa multidão ela não vai reconhecer o caráter daquele aprendiz de Jesus, né? Ela sequer compreende, né, as atitudes da pessoa que já está interessada em seguir o caminho do Mestre. Por exemplo, quando este ser, esta criatura, ele está fazendo bem, ele está ajudando o próximo e ele consegue ao mesmo tempo uma melhora de vida, até mesmo nos padrões da matéria, aí logo vem as críticas falando, mas assim é fácil você ser bonzinho, porque você tem tudo, você está aí com a vida realizada. Por outro lado, se essa pessoa que é bondosa, que é caridosa, está enfrentando dificuldades com relação à vida material, está de repente desempregada, está sem uma boa condição de manter uma habitação adequada ou outros elementos que a vida na matéria valorize. Aí as críticas são no sentido de que, está vendo, lá se preocupa tanto com os outros e consigo a vida está desse jeito, então enfrentando tantas dificuldades. Então isso o Emmanuel lembra aqui na mensagem. E ele assevera, é indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Então vamos sim ajudar, vamos fazer a nossa parte, mas lembrando que nada daquilo é nosso, que todo o trabalho é de Jesus. E com relação a essas opiniões da população em geral, ele diz que os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis. Então, se vocês pensarem ali numa escola de educação básica, vocês chegarem lá no meio do intervalo, o recreio, né, como se diz, as crianças estão lá correndo, brincando, gritando. Então é esse ambiente que podemos aqui comparar, né? Se nós já temos uma consciência sobre o que é correto e no geral as pessoas aí não têm, então elas estão nessa gritaria, nessa farra e não conseguem assimilar o que seria o mais importante. E ele termina aqui a mensagem falando que para esse trabalhador sincero do Cristo, Jesus o conhece e isso basta, né? Então, não vamos ficar aguardando esse reconhecimento da humanidade, mas sim pensarmos que cada um de nós, no seu trabalho, na sua atuação na casa espírita,
no seu dia a dia, na família ou aonde se encontre, os seus pequenos atos são valorados, são acompanhados pela espiritualidade, né? Não há necessidade nenhuma de divulgação. Para encerrarmos, muito embora essa história seja do Chico Xavier, eu aqui de Santa Catarina vou me atrever a contar uma história do Chico, com certeza ou vocês já ouviram, então vai servir para relembrar a passagem, né? Eu assisti uma palestra do Adelino da Silveira, né? que conviveu muito com Chico Xavier, e ele menciona essa figura que era o Jorge, né? que ia frequentemente lá no centro espírita para conversar com Chico Xavier, né? E o Jorge morava muito longe, ele chegava cansado, chegava suado, e o Adelino conta ali, meio brincando, assim, falando que achava que o Jorge não tinha tomado muitos banhos na vida, porque ele tinha um odor assim característico e tal, e ele também tinha alguns dentes cariados, tinha uma ferida nos lábios, então as pessoas evitavam ficar muito próximas dele por causa desse odor. E isso é claro que com o Chico Xavier não acontecia. O Chico, quando via o Jorge lá, logo o abraçava. O Adelino diz que o Jorge praticamente se jogava em cima do Chico e conversavam muito, né? Assim, o Chico perguntava como é que foi a viagem, Jorge, por causa dessa distância que ele percorria, perguntava sobre o que ele viu na caminhada. O Jorge dizia, eu parava, olhava as árvores, as flores, e o que eu mais gosto é de olhar para o céu, ver tudo aquilo que existe lá em cima. E o Chico ali com aquele atendimento que normalmente adentrava a madrugada, então eram muitas pessoas, e o Adelino que estava lá acompanhando, ele ficava incomodado. Por que o Chico gasta tanto tempo com o Jorge, sendo que outras pessoas vêm de tão longe, vêm do extremo do país, vêm lá da Amazônia, vêm de outros estados, e o Chico atende em pouco tempo, e o Jorge, que vem sempre, ele se dedica. Mais tarde o Adelino entendeu que o Chico era o único que fazia isso, que nenhuma outra pessoa dava atenção para o Jorge. E o próprio Adelino falou que ele muitas vezes pensava em ajudar o Jorge, porque via que ele sempre estava com uma única roupa, né? Um paletó surrado, com um botão só, a mesma camisa sempre. Então pensou muitas vezes em trazer uma camisa, um casaco, um par de sapatos, mas sempre esquecia, o tempo foi passando e ele nunca levou. E o Jorge, então, declamava alguns versos, então o Chico pedia que ele fizesse isso, porque era uma forma, então, do Jorge se sentir assim observado por todos, e ele, então, fazia com muito gosto. Tinha um que o Chico sempre pedia, que falava de uma moça que o Jorge dizia que ia roubá-la, né, tal. Era um versinho que o Chico dava muita risada, as pessoas também, e o Jorge. E assim foi os anos se sucedendo, o Jorge sempre lá. No final, o Chico o beijava no rosto, o Jorge retribuía, ficava inclusive no rosto do Chico o sangue daquele lábio ferido do Jorge. E o Chico nunca limpou, nem na frente dele, nem depois, ia para casa. O Adelino diz que muitas vezes era ele que limpava, o que eles chamavam carinhosamente do beijo do Jorge, né? E chegou um dia que o Jorge desencarnou, então foi uma noite fria lá em Uberaba,
e sem ninguém saber, né? Então esquecido da população, da humanidade, de todos, o Jorge retornou ao plano espiritual. E o Chico contou tempos depois para Adelino que ele não foi esquecido de Deus, que naquela noite em que o Jorge desencarnou, o próprio Mestre Jesus foi recebê-lo, né? Tomou-lhe nos braços e o levou para a espiritualidade. Então, aí nós vemos uma grande pessoa, né, virtuosa, desconhecida de quase todos e portadora, então, de tantos méritos. E também o Chico, né, com a sua humildade, esse grande exemplo, né, de virtude para todos nós. Então, chegamos ao final aqui dessa nossa participação com vocês. Agradecemos a oportunidade, desejamos que todos tenhamos saúde, tenhamos paz e sucesso nessa caminhada em busca da aquisição de virtudes para que nos apresentemos cada vez melhores no retorno à espiritualidade, no final de cada encarnação, e possamos dar prosseguimento a esse processo, a essa jornada do espírito imortal. Que Deus e Jesus nos amparem. Muito obrigado.